E depois acho que dá pra gente comentar mais de triglicerídeos agora, nessa próxima parte que é do diabético. E como que a gente vai orientar, então, no paciente que ele tem diabético, né? Então, o padrão do paciente é aquele sempre, né? Doutora, eu não como nada. Eu não fujo da dieta. Eu como tudo direitinho. Inclusive, adoro fruta. Tomo suco, espremo lá as laranjas. Todo dia eu faço meu suquinho de laranja de manhã. Como é que essa diabetes está assim? Como que a gente pode abordar, então, nesse caso? A questão do suco, que é o mais batida, comum, né? Porque aí você tira a fibra e coloca lá muita frutose, que aí o açúcar vai acumular triglicéride, né? Então, o triglicéride também entra no excesso de carboidrato, que as pessoas não têm essa ideia, né? Acham que não, o problema é a fritura. E muitas vezes é o excesso de carboidrato que a gente tá guardando aí na forma de outras fontes, e aí sobe o triglicéride. Então, consumir uma fruta, às vezes colocar uma fibra junto, então aveia, né, uma farinha de linhaça, não sei, uma castanha, que a gente ajuda a melhorar essa absorção, diminuir o pico de insulina, o índice glicêmico do alimento. Evitar o suco no sentido de muitas frutas, né? Como muitas frutas, 10 frutas por dia. Então, também tá errado. A gente tem uma porção ali de 3, no máximo aí 5 frutas, né? 5 porções no máximo, mas em torno de 3 porções de fruta por dia. Que aí, se você colocar 4 laranjas espremidas num suco, você já tem um excesso aí bem importante, né? De carboidrato. E aí a gente perde também a fibra, né? Se comer uma laranja e consumir o bagaço da laranja ali, a fibra, é muito mais saudável do que tomar o suco espremido. Perfeito. E isso aí, que nem você comentou, acaba mexendo na absorção, muda o índice glicêmico, isso aí é muito interessante. Mas e aí? Então a gente tem aquela questão do pãozinho, do arroz. Vale a pena? Ou é uma recomendação muito genérica para o paciente que é diabético, a gente chegar e falar assim, olha, o arroz, se você puder transformar para integral, por conta do índice glicêmico, trocar a batata Mona Lisa, aquela batata normal por uma batata doce, tentar reduzir a ingesta de pão, mas aí tentar trocar o pão por um pão integral, por exemplo. Isso ajuda mesmo, não ajuda? Tem outras hacks assim que a gente consegue fazer, tipo tirar o açúcar da dieta, adoçante, a gente vai entrar daqui a pouquinho, que acho que isso aí merece um tempinho a mais também, que isso é uma polêmica também. Tem um estudo, né, uma recomendação. A recomendação da OMS, recente, né? Do adoçante. Para o paciente diabético, a gente precisa só pensar que se ele é um diabético tipo 1, né? Aí a gente vai ter que ter realmente um acompanhamento mais especializado, porque tem toda uma questão de contagem de carboidrato, insulina. Difícil, aí acho que é uma outra página, não é o que a gente está comentando aqui. Não, você vai pro Endocrino Papers aí. A gente está comentando do paciente diabético tipo 2, hipertenso, obeso, né? Aquele combo metabólico. Então, qual que é o problema? Aquele paciente que come o arroz, a batata, então assim, várias fontes de carboidrato numa mesma refeição. Então já começar a deixar uma fonte de carboidrato. Se a gente puder trocar o arroz pelo arroz integral, o pão integral, aumentando o consumo de fibra, né? Aí a ideia do integral é aumentar o consumo de fibra, porque se você for ver em caloria, o arroz branco e o integral não tem tanta diferença. Mas a gente tá pensando na qualidade, né, do alimento. E, por exemplo, no café da manhã, a gente consumir outros alimentos. Então, um iogurte com aveia, com fruta, um ovo, até mesmo outros carboidratos que não o pão. Você comentou aí de uma batata doce, mas a gente pode pensar em um outro tubérculo que a gente pode substituir. Então, tudo depende do nosso objetivo, se é perda de peso, se é só controle. E também, você falou das frutas, né? Algumas frutas têm muito mais carboidrato que outras, a gente conseguir selecionar. Um exemplo aqui, morango, frutas vermelhas, tem baixíssimo carboidrato. Uva tem bastante. Comparado com uva, que tem bastante. Então, tem outras frutas que tem menos, kiwi, pêssego, ameixa, então, melão. Então, a gente orientar, assim, né? Escolher as frutas. Tem até umas tabelas, você encontra na internet, mais alto índice glicêmico, baixo. E acho que tentar mesclar mesmo com fibras e com outros alimentos.
Aumentar o consumo de proteína, né? Se não tiver nenhuma restrição proteica por alguma outra patologia. Tipo uma doença renal crônica, por exemplo. Que a gente precise ajustar, mas não restringir tanto. Aí depende muito da fase, né? Que o paciente se encontra. Mas, com certeza, são pequenos ajustes, né? Não dá pra fazer aquele prato com arroz, purê de batata, mais o outro carboidrato uma e um mandioquinha frita. pedacinho de frango. Então, a gente vai tentar deixar um prato com metade de salada, um quarto ali de grãos integrais, feijão. Pode ser até o mesmo feijão com arroz ali. E mais um outro pedacinho para proteína. Perfeito. Que isso já ajuda. E em relação também a triglicerídeo, a gente também tem muita relação com a ingesta de álcool, né? Muito álcool e carboidratos e controle glicêmico, né? Se a diabetes também está descompensada, obviamente que o tratamento farmacológico ajuda. Tem alguma outra... agora até para já acabar com alguns mitos aí que a gente vê, ou não, né? Vamos ver. Mas tem muita gente que fica... Isso aqui já tá virando até mais um programa do bem-estar até, mas assim, tem muitos pacientes que ficam querendo algum suco milagroso ou uma água com limão. Então, de uma vez por todas, assim como a gente já acabou com o sal do Himalaia, assim... acho que... nem sei qual que é a indicação que eles usam água com limão, mas também essas coisas aí acho que não tem a menor indicação, né? Só pra... Se alguém que não é da área de saúde tiver com essa dúvida e estiver ouvindo aí... Eu já vi um meme outro dia que a água com limão funciona se o limoeiro estiver a 5 quilômetros da sua casa. Muito bom, você tem tiver que pegar o limão. Perfeito. Ótima analogia. Acho que esse é o resumo. Fechou. E então, de paciente diabético, eu acho que o que é importante então, não só, dependendo do objetivo, né? Geralmente então, são sobrepesos ou obesos também, no tipo 2, mas tanto a qualidade do carboidrato, como, por exemplo, a quantidade de carboidrato. Não vou entrar na parte de obesidade, que esse já vai ser o nosso próximo tópico, mas então tentar trocar os índices glicêmicos e tentar agregar fibras antes do carboidrato também são coisas que retardam a absorção um pouco, mudam um pouco o pico glicêmico, pico de absorção, sendo coisas interessantes que a gente pode reforçar, né, com os pacientes diabéticos, né? E o clássico, né? Não ficar comendo doce, açúcar, refrigerante, né? Que mesmo refrigerante light diet, ele também te leva a comer outras coisas junto, tem o sódio, então também se a gente tem que orientar sempre e diminuir. E agora a polêmica. Então, a gente comentou da OMS, né? Daquela recomendação do adoçante. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Para quem não sabe, a OMS fez uma recomendação recente, né? Comentando sobre... Não é uma contraindicação, mas talvez reduzindo o grau de recomendação do uso de adoçantes como a gente vê no dia a dia. Assim, a Sociedade de Nutrologia, você tem algum posicionamento, alguma coisa assim... É um terrorismo. Acho que é uma questão assim, de que tava todo mundo usando adoçante o tempo inteiro para tudo. E a ideia é que não é tão só o adoçante ali o ponto principal para perda de peso. Perfeito. Ou para o controle. Eu sempre tento fazer trocas com os pacientes no consultório. Vamos tentar tomar o café sem açúcar. Ou... trocar o açúcar por um açúcar, uma quantidade menor de açúcar. Então, sei lá, eu só tomo café com 3 colheres de açúcar. Vamos tentar tomar com uma e você vai tentando adaptar. E acho que tentar fazer as pessoas a não dependerem desse adoçante. Lógico que algumas situações o paciente vai usar, né? Especialmente, sei lá, o diabético tipo 1, outro caso. Mas não essa... Acho que a ideia é essa, né? A banalização do adoçante para tudo. Todo mundo, não, vou tomar café com adoçante porque emagrece. Na verdade, não é isso a questão. Tem até algumas pessoas comentam que ele pode meio que aumentar a fome por carboidrato de uma forma indireta, isso. Né? Então... Aumentar a vontade pelo doce e te puxar a comer outras coisas. Então, vamos tentar mudar o hábito, né? Tomar o suco sem açúcar, o suco sem adoçante. O café sem açúcar, né? Sem adoçante. Então, a gente sempre orienta a tentar não consumir. Então, aquele papo de fazer um refrigerante zero com uma batata frita, então uma coisa não contrabalanceia a outra, tá, pessoal? Que é uma coisa muito comum, né? A gente vê, vai no fast food, compra lá, hambúrguer com batata, tomar um refrigerante tudo, mas zero, o refrigerante é zero pra economizar aquela caloria balancear ali, né? Isso aí não funciona, tá? Fica a dica, galera.